Lucas sempre foi um rapaz cercado por pessoas, mas misteriosamente distante de todas elas. Onde quer que estivesse, seus olhos buscavam a tela, e nunca o rosto humano à sua frente. Era tão comum vê-lo, com o pescoço inclinado e as mãos ocupadas com o celular, que amigos brincavam dizendo que, se um dia ele aparecesse com as mãos vazias, achariam que algo estava errado. Só que, no fundo, ninguém achava realmente graça. Era só a forma educada de dizer que sentiam sua falta, mesmo quando ele estava presente. A vida de Lucas tinha se transformado numa sequência de notificações. Era como se tudo o que importasse estivesse sempre acontecendo em outro lugar. Um grupo, uma conversa, uma rede, uma mensagem que ele temia perder. O medo de ficar de fora, o famoso FOMO, como diziam na internet, era tão grande que, paradoxalmente, o estava deixando de fora da própria vida. Ele acordava com o celular na mão, dormia com ele por perto e media a qualidade do dia pelo número de respostas, curtidas e mensagens. Quando saía com os amigos, passava mais tempo registrando o momento do que vivendo o momento. Quando estava com a família, dizia sempre o mesmo: "Só um minutinho, já vou." Mas esse "já vou" nunca chegava. Sua avó era a única pessoa que ainda insistia em alcançá-lo de verdade. Ela ligava, mandava mensagens com letras enormes, porque não enxergava tão bem. Enviava áudio sempre começando com "Bom dia, meu neto bonito", e insistia para que ele fosse visitá-la. Não precisava ser por muito tempo. "Só um café", ela dizia, mas Lucas sempre estava ocupado, sempre resolvendo coisas importantes. Até que certo sábado, ele finalmente decidiu ir. Não porque queria, mas porque estava no caminho para outra coisa e resolveu passar lá rapidinho, como quem cruza uma rua. Era só um gesto simbólico, um "estou vivo", antes de voltar para a correria. Ele entrou na casa da avó com o celular na mão, respondendo mensagens. Nem percebeu que ela tinha aberto os braços para abraçá-lo. "Oi, vó, tudo bem?" murmurou sem tirar os olhos da tela. Ela sorriu, mas não era aquele sorriso pleno que costumava dar. Era um sorriso meio triste, o tipo de sorriso que diz: "Eu te entendo, mas sinto sua falta." Sentaram-se à mesa. Ela trouxe café, bolo, biscoitos caseiros. Lucas continuava digitando. A avó observou com paciência, até que, num gesto raro e inesperado, tocou o braço dele com firmeza. "Meu filho!" ela disse com a voz calma, mas carregada de afeto. "Guarda um pouquinho esse negócio. Tem alguém aqui com saudade do teu olho no olho." Lucas parou. As palavras bateram fundo. Não era bronca, era saudade. Ele colocou o celular de lado, meio constrangido. "Desculpa, vó, tô aqui." Ela sorriu. Dessa vez, um sorriso inteiro. Agora sim. Passaram a tarde conversando, e algo surpreendente aconteceu. Lucas relaxou. Ele ouviu histórias antigas que nunca tinha ouvido, porque sempre estava distraído. Ouviu sobre o tempo em que a avó era menina, sobre danças de salão, sobre cartas escritas à mão, sobre o primeiro amor, sobre como a vida era mais devagar, mas muito mais profunda. Em determinado momento, ela segurou sua mão, apertou com força e disse: "Obrigada por me enxergar hoje." Ele riu, achando exagero, mas algo dentro dele entendeu. Fazia muito tempo que ela não era realmente vista. Quando foi embora à noite, prometeu voltar na semana seguinte. A avó, emocionada, o acompanhou até a porta e disse: "Vai com Deus, meu amor, e guarda esse tempo no coração. A vida passa rápido demais." Lucas sorriu, deu um beijo nela e foi embora leve. Tinha sido um dos melhores dias em muito tempo. Mas naquela madrugada, o telefone tocou. A avó tinha partido, assim silenciosamente, como quem finalmente descansa depois de esperar por algo precioso. O mundo desabou dentro de Lucas. Ele chegou correndo ao hospital, mas já era tarde. O corpo estava ali, mas a presença já não estava mais. E naquele instante, as palavras dela voltaram como um eco doloroso. "Obrigada por me enxergar hoje." Foi ali, diante daquela ausência, que Lucas percebeu o tamanho da presença que ele sempre negligenciara. A dor veio como uma onda bruta, levando tudo: orgulho, distração, desculpas. E no fundo do peito ficou a única certeza que realmente cortava.
Se ele tivesse ido no sábado com pressa e continuado no celular, teria perdido o último café. A última história, o último sorriso. A última chance de enxergar de verdade alguém que o amava sem medida. Esse pensamento pesava tanto que doía respirar. Mas junto à dor, nasceu uma decisão, simples, porém profunda. Ele não iria mais viver na fila da vida. Iria entrar nela, porque no fundo era isso que ele tinha feito até ali, assistir a vida passar, enquanto esperava por algum momento mágico que nunca chegava. Ele tinha passado anos registrando o mundo para provar que estava vivo, mas esqueceu de viver de verdade. Nos dias seguintes, Lucas começou a mudar pequenos hábitos, pequenos mas revolucionários. Quando estava na mesa, deixava o celular de lado. Quando conversava com alguém, olhava nos olhos. Quando saía com amigos, permitia que as horas fossem horas e não dados consumidos. Quando caminhava na rua, prestava atenção nas pessoas, no vento, no céu. Era como se ele estivesse acordando depois de um longo sono. Numa tarde, sentado no banco de uma praça, ele observou crianças brincando, senhoras conversando, um casal rindo à toa, e percebeu que a vida estava ali o tempo todo. Mas ele sempre esteve em outro lugar. O celular não era o vilão. O verdadeiro ladrão era o hábito de viver para fora e não para dentro. Certo dia, encontrou um velho amigo que ele não via há anos. Conversaram como antigamente, riram, trocaram histórias. O amigo comentou: Cara, como você está diferente. Parece presente. Lucas sorriu. A vida é curta demais para ser vivida pela metade. A partir daquele momento, ele desenvolveu um ritual pessoal. Sempre que estivesse com alguém, virava o celular para baixo e dizia mentalmente: a vida acontece fora da tela. Esse ritual mudou tudo. Mudou o ritmo das conversas. Mudou a qualidade dos relacionamentos. Mudou a percepção de tempo. Mudou sua própria alma. E aos poucos, a dor da perda da avó foi se transformando em gratidão. Porque ele teve um último café, um último olhar, um último obrigada. Ele passou a visitar lugares que ela adorava. Refez receitas dela. Escreveu cartas, porque ela sempre dizia que cartas são pedaços da alma. E conversava com ela em silêncio, sabendo que, de algum modo misterioso, ela o ouvia. Foi durante uma dessas visitas ao parque que Lucas observou uma cena que marcou sua vida. Um pai e um filho andando de bicicleta. O menino caía, levantava, ria. O pai batia palmas, vibrava, celebrava cada pequeno avanço. Lucas olhou em volta. Várias pessoas estavam lá, mas a maioria estava olhando para o celular. Ele então pensou: quantos momentos assim estão sendo perdidos no mundo sem testemunhas? Quantas crianças esperam atenção enquanto pais olham para telas? Quantas conversas viram monólogos? Quantas relações morrem sem ninguém perceber? E foi ali, naquela tarde, que ele entendeu o legado da avó. Presença é a maior forma de amor. E não se pode amar distraído. Lucas começou a praticar isso em tudo. Nas amizades, no namoro, no trabalho, nos momentos sozinho. Quando estava só consigo mesmo, também se desconectava. Deitava na grama, caminhava sem pressa, escrevia num caderno, respirava fundo. Percebeu que viver offline com frequência não era perda, era ganho. Ganho de clareza, de calma, de plenitude. Aos poucos, sua vida ganhou profundidade. As conversas ficaram mais verdadeiras. As lembranças ficaram mais nítidas. As pessoas ficaram mais próximas. E um dia, numa reunião de família, pegaram Lucas no flagra. Sem celular, rindo alto, conversando, sendo luz. A prima brincou: gente, o Lucas socializou. E ele respondeu: descobri que a vida é curta demais para ser vivida por notificação. As pessoas riram, mas algo naquele momento era mágico. Ele estava sendo visto e estava vendo. A transformação de Lucas não virou uma história grandiosa na internet. Não virou postagem, nem vídeo, nem viral. E essa foi a melhor parte. A mudança se tornou real, silenciosa, profunda. E às vezes, quando o coração apertava de saudade, ele lembrava o último gesto da avó. Um agradecimento simples, sincero, eterno. Obrigada por me enxergar hoje. E naquele instante ele sempre pensava: eu também te enxerguei, vó, e agora enxergo o mundo inteiro. A vida continuou. Mas para Lucas, continuou diferente.
Agora, ele prestava atenção no que realmente importa. Gente, risos, histórias, presença, amor. E ele aprendeu, enfim, a verdade que a avó carregava no olhar. A vida não se registra, a vida se vive.